José chorou. Ele abraçou seu pai. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, refletindo a dor profunda que sentia. Era um momento de despedida, um adeus que ele nunca quis dar. O coração de José estava pesado, cheio de tristeza e saudade. Ele sabia que este seria o último abraço, o último momento de proximidade com seu pai amado. Israel, o pai amado, se foi. Seu semblante estava sereno, como se estivesse em paz. A morte veio silenciosa, levando-o para um lugar onde não há dor. José olhou para o rosto de seu pai, tentando gravar cada detalhe em sua memória. Ele sabia que, embora o corpo de Israel estivesse ali, sua alma já havia partido. Com tristeza, José beijou o rosto de Israel. Era um gesto de amor e respeito, uma última demonstração de carinho. Ele sentiu a pele fria de seu pai sob seus lábios e uma onda de emoções tomou conta dele. José sabia que tinha que ser forte, mas naquele momento, a dor era insuportável. Uma dor profunda tomou conta de seu coração. Era como se uma parte de si mesmo tivesse sido arrancada. A perda de Israel deixou um vazio que nada poderia preencher. José sentia-se perdido, sem direção. Ele sabia que a vida nunca mais seria a mesma sem seu pai ao seu lado. Ele amava muito seu pai. Israel era mais do que um pai. Ele era um amigo, um mentor, um guia. As lembranças dos momentos compartilhados vinham à tona, enchendo o coração de José de gratidão e dor ao mesmo tempo. Ele lembrava das lições, das histórias, dos conselhos sábios que Israel sempre tinha para oferecer. Os egípcios viram a dor de José. Eles também choraram. A tristeza de José era palpável, e aqueles ao seu redor não podiam deixar de sentir sua dor. Eles respeitavam Israel e entendiam o quanto ele significava para José. A comunidade se uniu em luto, compartilhando a perda e oferecendo apoio. Era costume dos egípcios chorar a morte de alguém importante. José estava inconsolável. As tradições de luto eram seguidas rigorosamente, com rituais e cerimônias que honravam a vida do falecido. José, embora grato pelo apoio, sentia que nada poderia aliviar a dor que ele carregava em seu coração. Ele havia perdido seu pai. Israel tinha partido, mas suas palavras ficaram. As últimas conversas, os conselhos e as promessas feitas ainda ecoavam na mente de José. Ele se lembrava claramente do desejo de seu pai de ser enterrado em Canaã, a terra prometida. Era uma promessa que ele estava determinado a cumprir, não importava o quão difícil fosse. José se lembrava da promessa que fez ao pai. Ele prometeu que levaria Israel de volta para Canaã, para ser enterrado junto aos seus antepassados. Esta promessa era agora sua missão, um último ato de amor e respeito. José sabia que tinha que honrar o desejo de seu pai, e isso lhe dava um propósito em meio à dor. Ele levaria Israel para ser enterrado em Canaã, a terra prometida por Deus. A jornada seria longa e árdua, mas José estava determinado. Ele sabia que esta era a última vontade de seu pai, e que ele tinha que cumprir. A terra de Canaã era mais do que um destino. Era um símbolo de esperança e promessa. Era hora de preparar o corpo de Israel para a última viagem. José começou os preparativos, organizando tudo com cuidado e respeito. Ele queria garantir que seu pai tivesse uma despedida digna, que honrasse a vida que ele viveu e o legado que deixou. José ordenou que o embalsamassem. O processo de embalsamamento era complexo e sagrado, uma prática que preservava o corpo para a jornada final. José supervisionou tudo de perto, certificando-se de que cada detalhe fosse perfeito. Os médicos egípcios prepararam o corpo com especiarias. Eles usaram os melhores ingredientes, seguindo as tradições antigas que garantiam a preservação do corpo. José observava, sentindo uma mistura de tristeza e alívio, ao ver que seu pai estava sendo tratado com tanto cuidado. Assim, o corpo seria preservado por muitos dias. A jornada para Canaã seria longa, mas José estava pronto.
Ele sabia que, ao cumprir a promessa feita a seu pai, estaria honrando não apenas Israel, mas também a história e a fé de sua família. O Egito chorava a perda de Israel. A tristeza era palpável em cada canto do país, refletindo a importância de Israel para todos. José decretou um período de luto oficial. Este decreto foi acolhido por todos, desde os mais humildes até os mais poderosos. 70 dias de profunda tristeza. Durante este tempo, a nação inteira se uniu em um sentimento comum de perda e respeito. Os egípcios choraram e jejuaram. O jejum era uma forma de mostrar devoção e respeito pela memória de Israel. Eles cobriram seus rostos com cinzas. Este ato simbolizava a dor e a perda que sentiam profundamente. Era um sinal de respeito e tristeza. Cada gesto, cada ritual, era uma forma de honrar a memória de Israel. José se vestiu de luto, seus irmãos também. A família inteira estava unida na dor e na lembrança. Os oficiais do Egito se juntaram a eles. A presença deles mostrava a importância de Israel para toda a nação. Todos choravam a perda de Israel. A dor era compartilhada por todos, criando um laço de solidariedade e respeito. Carruagens e cavalos acompanharam a procissão. A grandiosidade do cortejo refletia a importância de Israel. Era um cortejo fúnebre grandioso. A nação inteira prestava suas últimas homenagens. José honrava a memória de seu pai. Cada gesto seu era uma demonstração de amor e respeito. Ele cumpriria a promessa que havia feito, a promessa de enterrar Israel na terra prometida. Israel seria enterrado na terra prometida. Este era o desejo de Israel, e José garantiria que fosse cumprido. José queria levar seu pai para Canaã, mas ele precisava pedir permissão ao faraó. Ele foi até o palácio. Com respeito, José falou com o faraó. Ele contou sobre a promessa feita ao seu pai. O faraó ouviu com atenção. Ele entendia a importância da promessa. Com bondade, o faraó permitiu que José fosse. Ele poderia levar o corpo de seu pai para Canaã. José agradeceu ao faraó. Ele estava grato pela permissão. Agora, ele poderia cumprir a promessa. Israel seria enterrado na terra que Deus havia prometido. José preparou tudo para a viagem. Ele levaria o corpo de seu pai para Canaã. Seus irmãos iriam com ele. Todos os filhos de Israel. Eles cumpririam a vontade de seu pai. Muitos egípcios acompanharam José. Servos, oficiais e anciãos. Eles formaram um grande cortejo fúnebre. Carruagens, cavalos e soldados. Todos seguiam em direção à terra de Canaã. José carregava consigo a dor da perda, mas também carregava a promessa. Ele levaria seu pai para a terra prometida, a terra onde Deus abençoaria seus descendentes. Atravessando o deserto, chegaram a Canaã. Os cananeus observavam a procissão. Eles viram a tristeza dos egípcios. Nunca tinham visto um luto tão grande. Que grande luto é este dos egípcios! Exclamavam os cananeus. Eles chamaram o lugar de Abel-Misraim, que significa choro dos egípcios. Era um lugar de tristeza profunda, onde José chorava a perda de seu pai. Os cananeus observavam tudo com curiosidade. Eles não entendiam o motivo de tanta tristeza, mas podiam sentir a dor que vinha do coração de José. Após o sepultamento, José e seus irmãos retornaram ao Egito. A viagem de volta foi silenciosa, a tristeza ainda estava presente. Mas outro sentimento começava a surgir nos corações dos irmãos de José: o medo. Eles se lembravam do passado, da forma cruel como trataram José. Agora, com a morte de Israel, eles se sentiam vulneráveis. Temiam a vingança de José. O que José faria? Ele os perdoaria? Ou os castigaria por seus erros do passado? A incerteza tomava conta de seus corações.
O medo consumiu os irmãos de José. Eles decidiram pedir perdão. Enviaram um mensageiro a José, com um recado. Seu pai, antes de morrer, pediu que você perdoasse o mal que seus irmãos fizeram a você. Os irmãos se humilharam diante de José. Prostrados no chão, eles imploraram por perdão. Por favor, suplicaram, perdoe nossos pecados. Eles temiam por suas vidas e por suas famílias. O que José faria? A resposta estava em suas mãos. José ouviu as palavras de seus irmãos. Ele viu o medo em seus olhos e sentiu compaixão por eles. José chorou. Seus irmãos se assustaram com o choro. Não tenham medo, disse José com ternura. Eu não posso ir contra a vontade de Deus. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus transformou tudo em bem, para salvar a vida de muitas pessoas. As palavras de José confortaram seus irmãos. Ele os perdoou de todo o coração e prometeu cuidar deles e de suas famílias. José viveu muitos anos no Egito. Ele chegou lá como um jovem, vendido como escravo por seus próprios irmãos, mas com o tempo, ele se tornou um dos homens mais poderosos do Egito, graças à sua sabedoria e à bênção de Deus. Ele viu seus filhos e netos crescerem. José sempre foi um homem de família, e a alegria de ver sua descendência prosperar foi uma das maiores bênçãos de sua vida. E nunca se esqueceu da promessa de Deus. Mesmo em tempos de abundância e felicidade, José mantinha sua fé inabalável e sua esperança no futuro. Um dia, o povo de Israel voltaria para a terra prometida. José chamou seus irmãos e compartilhou com eles essa promessa divina, lembrando-os de que Deus sempre cumpre suas promessas. Ele já estava velho, mas sua fé era forte. A idade não diminuiu sua confiança em Deus. Pelo contrário, a fortaleceu ainda mais. Eu vou morrer, disse José. Mas ele não tinha medo da morte, pois sabia que sua vida estava nas mãos de Deus. Mas Deus cuidará de vocês. Ele os protegerá e guiará, assim como fez comigo durante todos esses anos. Ele os levará de volta para a terra de Canaã, a terra que ele prometeu aos nossos antepassados, uma terra de leite e mel. José morreu com a certeza de que a promessa de Deus se cumpriria. Ele partiu deste mundo em paz, sabendo que seu povo estava destinado a um futuro glorioso. Ele deixou um legado de fé e perdão. Sua vida foi um testemunho do poder da fé e da importância de confiar em Deus, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Um exemplo a ser seguido por todos que creem no amor e na justiça de Deus. A história de José nos lembra que, independentemente dos desafios que enfrentamos, a fé e a esperança podem nos guiar para um futuro brilhante. Que emocionante! Sim, vamos continuar nossa jornada pela Bíblia. O próximo livro, após Gênesis, é Êxodo. Vamos explorar juntos a história do povo de Israel e sua saída do Egito. O livro de Êxodo começa contando a história dos filhos de Jacó que desceram ao Egito. Depois de um tempo, os israelitas se tornaram numerosos, e os egípcios começaram a temê-los. O faraó ordenou que os israelitas fossem submetidos a trabalhos forçados, e que todos os meninos israelitas fossem jogados no rio Nilo. Mas, como sabemos, Moisés, um menino israelita, foi salvo por uma filha do faraó, e criado como um príncipe egípcio. Comente abaixo, e vamos continuar nossa jornada pela Bíblia. Não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos capítulos. Nossos encontros acontecem todos os dias, às 18 horas.